o Bolsonaro não for o candidato da direita à presidência em 2026, esse nome será Tarcísio de Freitas. Pelo menos é o que eu espero e é o que a maior parte da direita brasileira espera, né? Daí a gente vê essas coisas grotescas aqui. Tarcísio de Freitas é visto como independente demais pela centro-direita e por causa disso talvez eles não queiram apoiá-lo. E quando a gente vê aqui o independente demais, a gente entende claramente como uma pessoa que não se deixou corromper, então não tem nada que possam usar contra ele para tentar manipulá-lo, né? Sabemos que o Bolsonaro segue inelegível, gente. O Alexandre de Moraes, hoje, ele corre o mais rápido possível para tentar condenar o Bolsonaro a todo custo, podendo enfrentar qualquer consequência, ele vai até as últimas consequências. E independente do que seja justo ou não, independente do que seja correto, ou independente da nossa vontade, no fim das contas, muita coisa indica que o Bolsonaro possa continuar inelegível. Pode ser que esse processo se reverta mais adiante, mas a questão é, até a data corte, que é o começo de... não lembro exatamente o mês, enfim, até o mês corte que tiver da eleição, que a pessoa ela pode se cadastrar como candidato, provavelmente o Bolsonaro pode estar inelegível. Tem até uma corrente aí, né? Um amigo meu que é da reserva militar, ele falou assim: eu não sei, eu tô sentindo que o Alexandre de Moraes vai arregar, vai voltar atrás, vai liberar o Bolsonaro. Eu não sei. Eu não acredito nisso, né? O Bolsonaro tem esperança? Tem esperança. Muita gente tem esperança que isso possa acontecer, mas eu duvido. Então a questão é, Bolsonaro inelegível. Quem é o candidato da direita? Temos aí o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. Temos o Ronaldo Caiado, embora muita gente enxergue que ele é um candidato mais ao centro. Nós temos o Romeu Zema, que é o governador, o Caiado é governador de Goiás, Romeu Zema é governador de Minas Gerais. E nem o Caiado nem o Zema eu vejo que tem força para vencer nesse momento uma eleição presidencial. Nesse momento que eu digo, né? 2026, uma eleição presidencial. Temos aí o Eduardo Bolsonaro. Olha, o Eduardo até tem vontade de se candidatar a presidente. Se só tiver ele contra o Lula ou contra a esquerda, eu voto no cara, né? Mas eu penso assim, Bolsonaro é uma coisa, filho de Bolsonaro é outra, né? A gente tem aí a Michelle Bolsonaro. A Michelle, eu não sei... novamente, contra a direita, eu voto na Michelle. Eu voto com certeza contra a direita. A Michelle pode ser um nome muito bom para ser presidente do Brasil, mas eu ainda assim, se for para escolher quem é o candidato, eu selecionaria alguém que tem experiência prévia. Em primeiro lugar, o Tarcísio. Em segundo lugar, o Zema. Zema, só que o Zema, aí que tá, o Zema não, tanto o Zema quanto o Caiado nesse momento não tem o potencial para ganhar, né? Nós temos aí o Pablo Marçal, que é uma grande incógnita, né? Em relação ao empreendedorismo, em relação ao que ele fala sobre fé, né? Sobre algumas coisas relacionadas ao conservadorismo, algumas coisas, algumas, eu chego a concordar com ele, mas eu confesso que eu tenho muito receio sobre muitas das ideias que ele tem que de fato compactuam com a esquerda. Eu não sei, cara, eu não sei. Novamente, se bate lá um Lula, uma Janja, um Haddad, né? Os caras têm a loucura de colocar o Haddad pra se candidatar. Pode ser, né? Não sei. Um Boulos. Ai, caramba, Boulos para presidente. Mas vamos lá, não, eu não duvido. Pode acontecer, né? Mas... Se bate um desses aí, eu voto, cara. Qualquer voto tendo Pablo Marçal. Mas a questão o Tarcísio de Freitas tem sido o melhor nome. Eu não sei se o próprio Tarcísio quer, cara. Eu não sei, porque ele já falou que quer encerrar a carreira política dele em 2030. Já falou em se candidatar a presidente, a governador novamente, que esse é o plano dele. Mas o cara, ele tem se silenciado quanto a isso. Ele não tá notificando nada. Que do meu ponto de vista... é positivo. Deixa pro momento certo ele falar. Bolsonaro foi condenado?
aí vamos falar o nome Tarcísio de Freitas, né? Até porque o Tarcísio adotou o plano do Bolsonaro, o que mostra que ele tem esse respeito pelo Bolsonaro, né? Que é quem o alavancou, né? Porque, para você que não sabe, o Tarcísio de Freitas, ele foi ministro da infraestrutura da Dilma. Daí, quando o Bolsonaro assumiu, vendo o trabalho dele, colocou ele como ministro da infraestrutura também. E depois disso, o Bolsonaro foi quem indicou ele para governador, pelo menos apoiou ele para governador no estado de São Paulo, né? E o Tarcísio de Freitas tem se mostrado uma pessoa extremamente sensata. Se você vê a questão lá das câmeras corporais, inicialmente ele falou, não, sou contra a câmera corporal, não tá certo, não tá bom, não é legal, não sei o que. O que aconteceu? Ele conseguiu reduzir, e muito, cara, é assustador. Ele conseguiu reduzir muito a criminalidade de São Paulo. Tá resolvido o problema? Não tá, tem muito ainda a ser feito. Mas ele também teve resultados legais, tá? Você vê a Operação Verão que ele fez, foi fantástica, cara. Ele prendeu mais de 1.000 pessoas. Dessas 1.000, cerca de 200 estavam aí foragidas, né? Denunciaram ele na ONU por conta dos direitos humanos. Ele falou, se quiser denunciar até para a Liga da Justiça. Eu tenho que fazer meu trabalho, pronto, e acabou, né? Então o Tarcísio de Freitas tem feito um trabalho razoável por São Paulo, e eu acredito que ele pode ser um nome razoável para a direita e para se tornar presidente, né? Não sei até que ponto ele realmente quer isso. O Eduardo Bolsonaro tá meio que lá no cangote, já falou, se meu pai me der essa missão, eu vou aceitar, né? Ou seja, o cara tá doido para se tornar presidente. E a gente vê que o Tarcísio, ele pode ser que caia até certo ponto no mesmo local que o Bolsonaro caiu. Qual é o problema do Bolsonaro? Bolsonaro, ele, durante o período que foi deputado, ele aparentemente não fazia esse troca-troca. Você vota no meu projeto, eu voto no seu. Uma mão lava a outra. Você faz isso, eu faço aquilo. E daí o que aconteceu? Ele não conseguia aprovar muitos dos projetos dele quanto deputado. Como presidente, ele teve uma dificuldade extrema também, porque inicialmente ele bateu de frente com algumas questões. E daí começou essa história de ministro do STF, daí 48 horas para presidente se explicar, né? Então, pode ser que o Tarcísio ele tenha uma certa resistência da política por justamente isso que a Andressa tá falando aqui, tá? Ela não tá falando que o mesmo ponto que eu estou concordando com ela em relação ao título, mas não concordo com o que é apresentado no geral, tá? Então, assim, ela tá falando que o pessoal tá vendo o Tarcísio como independente demais. Só que eu entendo isso, e inclusive esse conceito eu vi no Ancapso, né? O Peter, o Ricardo, enfim, Ricardo Albuquerque, que o problema é que o Tarcísio não é corrupto, tá? Como ele não é corrupto, não tem como você pressioná-lo, como você obrigá-lo a tomar certas decisões. Então, por conta disso, é mais difícil fazer certas parcerias e conseguir que ele permitir que ele consiga se candidatar e seja uma candidatura com uma base bem interessante. Porque no fim das contas tem o pessoal do centrão, o pessoal da direita votando no Tarcísio, mas o pessoal do centrão, muitos não vão querer apoiar o Tarcísio por conta disso. Mas é aquela coisa, a gente está vendo aí o resultado, os frutos, né, do governo Lula. O Tarcísio, como ele ainda assim representa a direita, por consequência, ele acaba tendo aí uma vantagem muito grande, que é o quê? A esquerda está fazendo um governo péssimo, está fazendo um governo horroroso. Então, por conta disso, ele tem uma chance muito grande de prevalecer, mesmo com aqueles que são corruptos e não querem vê-lo no poder, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveite e se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais!